Hoje eu quero falar sobre a mensagem de Abacuque. Podem permanecer assentados, a palavra de Deus diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, apesar de todas essas más notícias, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Anos atrás, a minha esposa costumava pensar, não a dizer porque eu não me lembro dela falando, mas ela me disse que costumava pensar que enquanto estivesse tudo bem com a família, estaria tudo bem com ela. E aí chegou aquela fase de que não estava tudo bem com a família. De repente a família entrou, dentro de uma espiral de problemas, e aí ela teve que aprender, a duras lutas, que apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, ela iria se alegrar sempre no Senhor. Apesar de que havia problemas e dificuldades, ela não iria mais basear a sua paz e a sua alegria na sua situação isenta de problemas, mas ela iria basear a sua alegria na sua comunhão, na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Quantos acham que ela fez a decisão correta? E espero que Deus nos ajude a chegarmos a esta conclusão também nesta noite. A mensagem de Abacuque. O livro de Abacuque é, na verdade, um dos menores livros da Bíblia. Contém apenas 3 capítulos e nada mais. Abacuque, então, faz parte da lista dos profetas menores. E este livro enfatiza, principalmente, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Abacuque foi um profeta que procurou sempre dar boas notícias. Difícil, para um profeta viver de boas notícias. Mas ele procurou sempre mostrar o lado bom das profecias. Sim, o Apocalipse virá, mas juntamente com o Apocalipse virá também a salvação dos redimidos do Senhor. O seu nome Abacuque significa abraçar. Era muito comum, tradição do povo do Oriente, se abraçar e se beijar. Até hoje eles têm este costume de se abraçar e de se beijarem. E ele já tinha no nome a expressão abraçar. Isso quer dizer que seu nome era uma descrição da sua personalidade. Abacuque, assim como Jeremias, era um daqueles profetas que tinha muita compaixão, muito carinho, muita consideração pelas pessoas para quem ele ministrava a palavra. Eu acho que ele era um profeta amoroso, não daqueles que batia nas pessoas, mas daquele tipo que talvez batesse, mas ao mesmo tempo assoprasse. E sabe qual é a expressão principal neste livro? É a pergunta por quê? Por quê? Por quê? O tempo todo ele pergunta por quê. Veja o verso 3. Por quê? Razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Por quê? Olha, você e eu nunca deveríamos questionar a sabedoria de Deus. Claro que não. Mas devemos sim procurar entender a razão por detrás das nossas provações, nossos problemas, nossas dificuldades. Às vezes pode ser um castigo da parte de Deus ou apenas um sofrimento para nos purificar. Abacuque queria saber a razão por detrás de um futuro sombrio para a nação de Israel. Ele ficou sabendo que iria acontecer com Israel nos próximos tempos e também tempos distantes. E ele queria saber por quê.
Ele sabia que o futuro de Israel seria muito difícil, mas o seu livro vai além de um futuro próximo, vai além dos próximos anos. Ele também procurou confortar os judeus e os gentios, que ainda irão passar pelo período da grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. Esse tempo ainda nem chegou, mas quando chegar, os judeus, eles vão ser confortados lendo o livro de Abacuque, que foi escrito principalmente para confortar os judeus e os gentios durante o período da grande tribulação. E esses dias, irmãos, estão se aproximando em alta velocidade. E a mensagem de Abacuque, ela é tão atual para os dias de hoje, quanto foi durante os seus dias. O presente de Abacuque não era dos piores. Abacuque viveu durante o reinado do rei Josias, um dos melhores reis que havia na nação de Judá. Havia paz, prosperidade, havia harmonia entre os judeus naqueles dias. Mas então, por que o seu livro fala tanto sobre perseguição, sofrimento, dificuldades? Porque, apesar da bonança, apesar da paz aparente, o seu povo estava vivendo longe de Deus, e estava vivendo em pecado. E Abacuque sabia que por causa disso, o julgamento estava prestes a cair sobre eles, e por isso ele tentou avisá-los. Nós também, irmãos, se vocês se lembram bem, estávamos vivendo os melhores momentos da nossa vida, como Abacuque viveu até os meados dos anos de 2001. Foi a partir de 2001 que o mundo passou a viver em tribulação. Foi a partir de 2001 que este mundo passou a viver em extrema confusão. Desde então, o mundo já viu o 11 de setembro. Desde então, o mundo já viu guerra ao terrorismo. Desde então, o mundo já presenciou vários tsunamis, terremotos em vários lugares. E mais recentemente, o mundo presenciou um vírus mutante que ceifou a vida de milhões de pessoas. E neste exato momento, nesta noite, enquanto eu vos falo, o Oriente Médio está debaixo de fogo, de bombas e de guerra. Portanto, a mensagem de Abacuque é para hoje à noite. A mensagem de Abacuque é para os dias de hoje. E que mensagem é esta? Em primeiro lugar, veja os problemas que Abacuque mencionou. Dos capítulos 1 a 2, ele revela os problemas pelos quais a sua nação estava passando e haveria de passar. Ele mostrou principalmente o pecado do povo. Ele próprio, Abacuque, não tinha problemas pessoais. Ele estava bem com Deus. Sua família estava bem com Deus. Mas a sua nação estava longe de Deus, vivendo em pecado, e que logo iria receber o castigo de Deus. Não devemos nos esquecer de que os judeus do norte foram os primeiros a serem exilados e deportados para o país da Síria. Eles foram levados para a Síria, cativos, escravos, e os judeus do sul, os judeus de Judá, só foram levados cativos 136 anos mais tarde para a Babilônia. Eles eram menos pecadores que os seus irmãos do norte, mas havia também pecado neles, e Deus esperou mais 136 anos até também permitir que eles fossem exilados. E às vezes nós pensamos, nós pecamos, mas nós pecamos menos que os outros, por isso Deus não irá nos castigar. Mas a questão não é o quanto nós pecamos, a questão é o quanto nós nos arrependemos. As pessoas acham que o castigo de Deus está baseado na quantidade de pecados que nós cometemos, e até certo ponto é verdade, mas a questão não é essa. A questão é o quanto nós nos arrependemos, desde o pecado menor até o pecado maior em nossas vidas.
Davi, ele pecou muito mais que o rei Saul, a julgar pelas questões, a julgar pelas ações, mas Davi se arrependeu, e o rei Saul, que pecou menos, não se arrependeu, e por isso Saul foi devidamente castigado, e Davi foi graciosamente perdoado. Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então a mensagem de Abacuque para os nossos dias, para os dias dele, foi exatamente esta: devemos nos arrepender, desde o nosso pecado menor até o nosso pecado maior. Nada nos aproxima mais de Deus do que o nosso arrependimento e a purificação de nossos pecados. Como profeta, Abacuque, ele tinha uma visão do presente, mas também do futuro. E ele estava lidando, irmãos, com dois tipos de problemas em seus dias. Primeiro, o silêncio de Deus. Nada nos importuna mais, nada nos entristece mais do que o silêncio de Deus. Deus não fala mais conosco por meio da palavra, não fala mais conosco por meio dos cultos da igreja, não fala mais conosco por meio da oração, não fala mais conosco por meio dos aconselhamentos que recebemos, e nós sentimos que Deus está distante. É só um sentimento, porque a palavra promete que Ele jamais nos abandonará. Amém, irmãos? Mas é um sentimento, e Abacuque teve este sentimento. E no verso 2 ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. O profeta estava perplexo com a complacência de Deus. O mundo ao seu redor estava cheio de violência, cheio de corrupção, cheio de imoralidade. E o Deus do céu não estava fazendo nada a respeito do que estava acontecendo. Dos versos 1 até o verso 4, Abacuque descreve alguns desses pecados que mereciam julgamento imediato da parte de Deus, mas que não estavam sendo julgados. O verso 4 diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Quantos acham que Abacuque estava falando dos nossos dias? Exatamente o que está acontecendo agora. Parece que ele estava falando do Brasil do Banco Master. Parece que ele estava falando do Brasil do INSS, da fraude do INSS. Parece que ele estava falando do massacre que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Não parece? De vez em quando também, Deus manda um terremoto aqui, Deus manda um tsunami ali, Deus manda um vírus aqui e um vírus ali, mas nada disso parece ser suficiente para mudar a índole dos homens. Por que Deus é tão paciente para com este mundo? Foi a pergunta de Abacuque: até quando? A história de Noé é a melhor explicação para o silêncio de Deus. Noé pregou por 100 anos a respeito de um grande dilúvio que um dia iria varrer a terra. A terra, como hoje, nos dias de Noé, estava cheia de mentiras e de violência e de imoralidade. Mas ao invés de destruí-la repentinamente de uma vez, Deus providenciou 100 anos de pregação, 100 anos de aviso, 100 anos de longanimidade, de oportunidades para que os homens se arrependessem, mas eles não se arrependeram. E assim também nos dias de hoje, Deus está dando oportunidades, Deus está mandando avisos para aqueles homens que estão em plena praça pública zombando de Deus, zombando da família de Deus, zombando do povo de Deus. E Deus pacientemente está chamando esses homens para que se arrependam dos seus pecados, para que recebam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas, irmãos,
o tempo deste mundo está acabando. Você acredita que mais de 19 milhões de pessoas morreram na Primeira Grande Guerra Mundial? E você acredita que mais de 30 milhões de pessoas morreram na Segunda Grande Guerra Mundial? E você acredita também que mais de 750 mil pessoas já morreram nos últimos anos por meio de terremotos e tsunamis? Mais recentemente, 7 milhões de pessoas morreram pela Covid-19. Imagine quantas pessoas não irão morrer se de repente nós atravessarmos a Terceira Grande Guerra Mundial. Hoje, com todo o armamento bélico sofisticado e tecnologia que a China, os Estados Unidos possuem. Mas o pior ainda está por vir. Apocalipse 9:18 diz: por estes 3, quem são esses 3? Foi morta a terça parte dos homens. Hoje a terça parte dos homens significaria 2,2 bilhões de pessoas. De repente vão desaparecer da face da terra, serão mortos, serão aniquilados 2,2 bilhões de pessoas. Isto é, pelo fogo, e quem escapar do fogo, pela fumaça, e quem escapar da fumaça, pelo enxofre, que saiu das suas bocas. Deus disse no verso 5, que nós não iríamos acreditar na resposta que Ele daria ao pecado. Deus disse: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. E realmente, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a maioria das pessoas não acredita. Pensa que é figurativo, pensa que é uma metáfora, pensa que é apenas uma figura de linguagem. As pessoas não conseguem acreditar na literalidade da palavra de Deus, principalmente quando fala de julgamento. Abacuque disse: Deus, o Senhor está muito quieto diante da maldade dos homens. E Deus disse: não, Abacuque, espere e você verá, e vocês nem vão acreditar. Nós não desejamos o castigo de Deus para nenhum tipo de pecador, amém, irmãos? Nós não desejamos que Deus castigue o pai de família ruim, que Deus castigue o crente carnal, ou que Deus castigue os falsos profetas. Mas se não houver arrependimento, o julgamento de Deus virá, mais cedo ou mais tarde, o julgamento de Deus virá. Abacuque perguntou: até quando, Senhor? Olha, só Deus sabe até quando, mas Ele tem mandado sinais, Ele tem mandado avisos. Eu acho, irmãos, que não temos muito tempo pela frente. Além do silêncio de Deus, Abacuque também ficou perplexo com a severidade de Deus. Aí quando Deus respondeu no verso 17, Abacuque não gostou. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Abacuque, resolva o seu dilema. Você está cobrando atitude da parte de Deus. Você está cobrando julgamento. Você está cobrando por uma resposta. E agora que eu lhe dei a resposta, você não gostou dela? Primeiro, ele reclama da inércia de Deus. Até quando? Agora que Deus mostra como será o julgamento, ele diz: Senhor, tenha misericórdia. Afinal de contas, o que o profeta deseja? O silêncio de Deus ou a severidade de Deus? E nesta noite, o que você deseja? Que Deus continue quietinho, sem responder, ou que Deus responda? Abacuque odiava o pecado, mas, irmãos, ele amava o pecador exatamente como eu e você deveríamos fazer. Ele queria que o pecado cessasse, mas ao mesmo tempo ele queria que os pecadores se arrependessem e fossem salvos. Lembre-se,
O julgamento ainda não havia chegado, não havia sido derramado, mas Abacuque acreditava na profecia e ele já estava orando em favor dos justos. Eu quero que você compare comigo nesta noite a oração de Abacuque 2:3 e o texto de Hebreus 10, 31 a 32. Vamos comparar esses dois textos. Primeiro, Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Lembre-se, essa foi uma profecia de duas fases. A primeira aconteceu nos seus dias. Judá foi levado cativo para a Babilônia, e lá ficou 70 anos. Mas a segunda parte, a mais difícil, a mais terrível, ainda não aconteceu. Vai acontecer durante o período da grande tribulação. E agora Hebreus 10, 31 a 32 diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O livro de Abacuque nos ensina claramente que o pecado não vale a pena. Amém? Claramente não vale a pena viver longe de Deus. Você já ouviu falar nos livros de história sobre Catarina de Aragão? Ela foi a primeira esposa legítima do rei da Inglaterra, Henrique VIII. Mas ela foi traída pelo seu marido e por duas de suas empregadas. E essas duas empregadas eram irmãs. O nome de uma era Maria. Maria foi apenas amante do rei, apenas serviu ao rei. Mas Ana Bolena, ela não queria ser apenas amante. Ela conseguiu seduzir o rei ao ponto dele abandonar a esposa legítima e se casar com ela. Como o Papa da época não autorizava o divórcio, Henrique VIII rompeu com a Igreja de Roma, rompeu com a Igreja Católica e inaugurou a Igreja da Inglaterra, que existe até os dias de hoje. E infelizmente nós temos que admitir que a Igreja da Inglaterra nasceu de um adultério. 3 anos mais tarde, Ana Bolena, casada com o rei Henrique VIII, foi condenada pelo crime de bruxaria e de incesto, que supostamente ela havia cometido com seu irmão. Mas tudo indica que ela era inocente. Ela não era culpada de nenhum crime nem do outro, mas o marido, cansado dela e querendo despachá-la, querendo abandoná-la, criou esses 2 crimes. E ela e o irmão foram decapitados no mesmo dia. Então o que a palavra de Deus ensina? Que o pecado não vale a pena. A palavra de Deus nos diz em Números 32, 23: eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então Abacuque estava avisando o seu povo: não permita a chegada do julgamento, se arrependa antes disso, confesse os seus pecados antes disso, mude a sua atitude antes disso. Ele viu que Deus é um Deus longânimo, amém, irmãos? Ele viu que Deus estava guardando silêncio, porque estava dando oportunidade para que as pessoas voltassem atrás. Deus é longânimo, esperando que todos nós nos arrependamos e o sirvamos de todo o nosso coração. Ao mesmo tempo, Abacuque viu que Deus é um Deus de justiça. Veja, capítulo 2, verso 4. Deus nos pede para confiarmos nele, mas o justo viverá da fé. Então, você observou que dos problemas, Abacuque partiu agora para as orações. Vejamos a oração de Abacuque.
Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Que expressão? Sigionote. Significa cântico, significa canção. E nós encontramos esta mesma palavra, Sigionote, no Salmo 7, verso 1. O Salmo começa assim: Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor, sobre as palavras de Cuxi, homem benjamita. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Os judeus tinham e têm este costume, até os dias de hoje, de transformar as suas orações em música, em cânticos. Haja vista que todos os salmos da Bíblia são orações transformadas em cânticos. Quando Deus revelou o futuro para Abacuque, ele cantou a sua oração e fez 3 pedidos. Primeiro, ele pediu por avivamento espiritual. Deus venha nos chacoalhar, derrama o teu espírito de arrependimento sobre cada um de nós, para que possamos colocar a boca no chão, confessar os nossos pecados e abandoná-los. Veja o verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando foi a última vez que nós ouvimos a palavra de Deus e tememos? Na maioria das vezes, nós ouvimos a palavra de Deus e não gostamos. Ao invés de temê-la, nós não gostamos. Mas ele disse: temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele sabia que o julgamento estava por vir, e então ele orou: Deus, nos ajude a temer diante desta profecia, nos ajude a temer diante desta palavra, para que então, ao invés de avivamento, o Senhor possa, ao invés de julgamento, o Senhor possa mandar avivamento. Diante do pecado e do julgamento, Abacuque sabia que avivamento espiritual era a única solução para a nação de Israel. Na verdade, irmãos, é a única solução para todos nós. Deus pode aumentar o nosso salário, Deus pode curar as nossas enfermidades, Deus pode até derrotar os nossos inimigos, mas se o problema espiritual não for resolvido, você e eu continuaremos mais frios que um iceberg. O nosso problema não é o que acontece do lado de fora, do lado exterior do coração, mas é o que está acontecendo agora mesmo dentro de nós. Veja Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você pode colocar a culpa no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, nos irmãos da igreja, mas a Bíblia é clara: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Alguns anos atrás, uma jovem de nossa igreja perguntou para o nosso pastor: pastor, por que nós não estamos vendo mais reavivamento espiritual no meio do povo de Deus? Onde está o zelo pela igreja, pela Bíblia, pela oração, pelo evangelismo? E o pastor respondeu: nós não estamos mais vendo avivamento espiritual porque os crentes não querem pagar o preço de um avivamento espiritual. E ela disse para ele chorando: eu quero pagar o preço, seja o preço que for, eu quero avivamento espiritual. Porém, alguns anos mais tarde, essa mesma moça saiu da igreja porque ela queria ter um pouco mais de liberdade neste mundo. E Abacuque então está dizendo agora: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A maioria das pessoas não teme mais o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, e por esta razão não experimenta um avivamento espiritual. Então que Deus nos ajude a ouvir e temer a sua palavra,
pois ela sempre vai se cumprir, de uma maneira ou de outra, ela sempre vai se cumprir em nossas vidas. E sabe qual foi o segundo pedido de Abacuque? E lembre-se, essa oração é em relação ao futuro, o nosso futuro. Ele pediu pela vinda do Messias. E meus amados irmãos, não há outra solução aparente para este mundo, a não ser a volta de Jesus. Veja, parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, ou horteiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Assim como Abacuque, 400 e tantos anos antes de Jesus, nós também, 2000 anos depois, sabemos que a única solução para este mundo se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Um dia Ele vai voltar e Ele vai separar as nações entre os salvos e os perdidos. Em 2008, o então candidato à presidência dos Estados Unidos disse para uma multidão de fanáticos, de delirados, numa praça pública na cidade de Berlim, na Alemanha: eu sou aquele que o mundo aguardava, eu sou aquele que o mundo precisava. E enquanto isso, a multidão ovacionava, aplaudia, e naquele dia o meu coração gelou. Naquela hora eu pensei: o mundo não precisa de mais um demagogo, o mundo precisa de Jesus Cristo. Jesus é o Salvador. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Nesta noite o mundo está olhando para a ciência, o mundo está olhando para os governos em busca de esperança. Mas nós, a Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, estamos olhando para a volta do Messias. E tudo mostra, meus irmãos, que Ele está voltando, Ele está às portas. Hebreus 10, 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele voltará para retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. O verso 12 diz: com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Imagine como será o julgamento dele. Mas enquanto avivamento não vem, enquanto Jesus Cristo não vem, nós precisamos confiar em Deus. Por isso, Abacuque também orou. Ele pediu pelo espírito de alegria. Sabe o que mais está faltando no meio da igreja? Alegria. E não é alegria de ter uma boa saúde, não é alegria de ter um bom saldo bancário, não é alegria de estar tudo bem com a família, não é alegria porque o seu time de futebol ganhou, é alegria de pertencer a Jesus Cristo. Abacuque disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesta noite todos nós aqui poderíamos fazer um trocadilho deste versículo, e no lugar da figueira, no lugar das árvores, no lugar dos animais, nós poderíamos colocar o nome da nossa doença, o nome do nosso problema, a razão da nossa tristeza, e dizer no final da frase: ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Ainda que eu perca tudo, não perderei a confiança em Deus. Ao invés de sentir amargura, porque os ímpios estão prevalecendo ao meu redor, ele disse: eu vou sentir alegria,
porque no final das contas eu sei que Deus sairá vitorioso. Pilatos, Herodes, Caifás e Anás. Esses 4 homens juntos conseguiram crucificar Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus morreu na cruz. Os discípulos fugiram de medo de seus inimigos. E os inimigos proclamaram vitória. Porém, 3 dias mais tarde, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. 50 dias depois, a igreja cristã nasceu na cidade de Jerusalém e hoje ela é a maior força que existe na terra. Pilatos, a tradição diz que cometeu suicídio. Ele se tornou louco, insano, perdeu o juízo e se suicidou. Herodes, a Bíblia diz, passado alguns meses, ele foi literalmente comido por bichos. A morte agiu no corpo dele antes da última respiração. Ele viu a morte lhe consumindo em vida. Caifás e Anás, a Bíblia não diz, mas a tradição diz que eles foram crucificados e queimados vivos pelo Império Romano. Quem ri por último, ri melhor. E Deus vai rir por último. Deus vai rir deste mundo em que vivemos. Deus vai rir por último de cada um de nós que desprezou a sua palavra. Salmo 2, verso 4 diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. A mensagem de Abacuque é para os nossos dias. Parece que o mal está prevalecendo, mas Abacuque ele podia prever o futuro. Veja o que ele viu, para quem serve a Deus, no verso 19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Poucos judeus creram na palavra de Abacuque naqueles dias. Poucas pessoas estão crendo na pregação que fazemos nos dias de hoje. Mas aqui é a bênção. Os poucos que acreditaram e os poucos que acreditam vão fazer a diferença neste mundo e, principalmente, vão fazer a diferença no mundo vindouro. Qual foi então a mensagem de Abacuque? Ele falou dos problemas pelos quais ele e a sua nação estavam passando, problemas semelhantes aos nossos. Ele reclamou primeiro do silêncio de Deus e depois da severidade. Aí ele orou e ele fez 3 pedidos especiais. Aviva-nos, ó Senhor. Não há solução para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, senão avivamento espiritual. Não há solução para os problemas da nossa igreja, a não ser avivamento espiritual. Não há antídoto contra a nossa frieza espiritual, a não ser avivamento espiritual. Mas você e eu estamos longe do avivamento, até que comecemos a ter medo da palavra de Deus. Primeiro eu tenho que temer a palavra de Deus, só depois ela vai beliscar dentro do meu coração.